Na última vez, ao explicar sobre Cristo, mencionei o problema humano. E para falar desse problema, primeiro precisamos entender quais foram as bênçãos que recebemos originalmente. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele o fez à sua imagem. O que significa o ser humano ter sido criado à imagem de Deus? Esse assunto é imenso, mas, resumidamente, vimos anteriormente que o homem foi criado como filho de Deus desde o princípio. Sendo filho, o homem tinha uma relação íntima com Deus e refletia seu caráter e sua glória. Isso foi o que vimos até a última lição. Agora, de forma mais específica, podemos dizer que, por ter sido criado à imagem de Deus, o homem foi feito semelhante a ele. Quem é Deus? Podemos explicá-lo de várias maneiras, mas João 4:24 afirma: Deus é Espírito. Assim, de forma muito especial, o ser humano, apesar de possuir um corpo físico, foi criado também como um ser espiritual. Em Gênesis 2:7 lemos que o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Isso significa que fomos criados como seres espirituais. Portanto, o homem é um ser espiritual. Esse é o verdadeiro retrato do homem feito à imagem de Deus. Além disso, no Salmo 8:4-8, está escrito: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, bem como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Aqui vemos que o homem foi coroado de glória e honra, como um rei, e recebeu autoridade para governar sobre a criação. Desde o princípio, o ser humano foi estabelecido como representante do governo de Deus na Terra. Nos tempos antigos, quando impérios como Roma conquistavam territórios, costumavam erguer a imagem do rei nas terras dominadas. Essa imagem era um símbolo de que o rei governava aquele lugar. Da mesma forma, desde o início, o ser humano foi criado como representante de Deus, para governar sobre toda a criação. Assim, diante de Deus, o homem é criatura e filho, mas diante da criação foi colocado como rei. É importante que compreendamos a grandeza de termos sido criados à imagem de Deus. Adão e Eva, como primeiros representantes da humanidade, foram criados com essa dignidade e autoridade. No entanto, infelizmente, ao pecarem, perderam essa imagem. O apóstolo Paulo explica isso quando compara Adão e Cristo. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito: Cristo é a imagem de Deus. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, lemos: Ele é a imagem do Deus invisível. E na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito: O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo é a imagem de Deus, e o homem foi criado à imagem de Cristo. Por isso podemos dizer que o ser humano, ao ser criado, era tão semelhante a Cristo que a comparação não é exagerada. Paulo, inclusive, chama Adão de o primeiro homem e Cristo de o último Adão. Isso mostra que a posição de Adão era altíssima, comparável à de Cristo em termos de dignidade original. Mas após o pecado, o homem perdeu essa imagem. Isso significa que perdeu tudo. O que antes era filho de Deus, tornou-se filho do diabo. O que antes era rei, passou a ser escravo do pecado, do mundo e de Satanás. O que era um ser espiritual, morreu em seus delitos e pecados, como está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Essa morte não significa que a alma deixou de existir, mas sim que o homem foi separado de Deus. Ele deixou de ter comunhão com o Criador e perdeu sua função espiritual. Aquele que fora criado para ser rei tornou-se escravo. Além disso, o ser humano que refletia a glória de Deus não conseguiu mais revelar essa glória nem se aproximar dele. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem criado à imagem de Deus
perdeu essa posição e tornou-se incapaz de manifestar sua presença. É por isso que a perda da imagem de Deus é tão grave. O ser humano, que havia recebido uma bênção tão grandiosa, acabou se tornando totalmente incapaz de viver conforme o propósito para o qual foi criado. Mas Deus não deixou essa situação sem solução. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que em Cristo fomos revestidos do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Cristo veio para restaurar a imagem de Deus em nós. Portanto, vimos até aqui que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Recebeu uma bênção extraordinária e, por causa do pecado, perdeu tudo isso. Na próxima parte do estudo, veremos qual é o problema que surgiu no homem, criado à imagem de Deus, e por que precisamos do Messias para resolver essa situação.